esse raciocínio dentro das Escrituras Sagradas. Quando o profeta Eliseu, ele está lá no Monte Carmelo e de repente ele é sitiado ali pelos inimigos para a destruição do profeta. E quem avista isso em primeiro lugar de manhã cedo foi Geazi, porque ele levantou mais cedo. Quando ele olha, ele diz: Eliseu, tu não sabe o que está acontecendo. A cidade aqui de Samaria está tudo cercado pela Síria. Os soldados estão na volta, são homens que estão ali com armamento de guerra e estão à nossa procura. E aí o Eliseu diz assim: Geazi, maior é o que está com a gente do que está com eles. Eliseu não tinha nem olhado para fora, mas já tinha uma visão. Sabe por quê? Os olhos de Eliseu eram bons. E mesmo que os olhos físicos de Eliseu não tinham avistado para fora, mas os olhos espirituais dele já davam para ele uma percepção de vitória. E quando nós temos os nossos olhos iluminados pela direção, pela luz da palavra de Deus, ainda que estejam as notícias cercando as nossas vidas, a nossa volta e trazendo ali notícias de pavor, de medo, quando nós temos os nossos olhos, a nossa visão boa que vem de Deus, nós não nos apavoramos, irmãos. Nós podemos dizer: está acontecendo, mas maior é o que está conosco, porque os meus olhos estão fixos no Senhor. Os meus olhos físicos ainda não viu. Isso aqui me traz a memória agora, irmãos. Há anos atrás, quando alguns irmãos aqui dentro da igreja sabem esse testemunho, porque conviveram a história no momento comigo. Quando meu irmão passou por aquele acidente do trator, quando eu fiquei sabendo a notícia em casa, o Jorge me disse, porque a minha irmã ligou chorando para ele e contou a situação, e ele me avisou dizendo assim: te arruma ligeiro porque tem que ir para o hospital, deu brete para o teu irmão no trator. E eu queria saber a mais, e ele disse: não, só te arruma ligeiro e vai. E aí os meus olhos físicos não sabiam, o meu entendimento não sabia a proporção do problema, mas o meu coração, a minha visão no Senhor dizia: vai ficar tudo bem. Havia uma confiança no meu coração que ia dizendo: vai ficar tudo bem. E eu ia dizendo para o motorista que estava comigo naquele momento: o Senhor vai dar vitória. Eu não sei como é que ele está, mas eu sei que o Senhor vai dar a vitória. Irmãos, não acreditavam. O pessoal, depois que ele ficou ali para observação dentro da UTI por 2 dias ali, quando nós estávamos esperando na recepção ali para ir visitá-lo, e aí a notícia se espalha no hospital, muitos zombavam. A irmã Vera sabe da história, porque perguntaram para ela se ela estava indo ver o rapaz que o trator passou por cima, mas que estava vivo. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, se a terra afundou, se o Senhor pegou o trator e levantou para cima na hora, mas eu sei que a roda traseira do trator passou por ele assim. E a única coisa que ficou de marca nele do que aconteceu foi uma lesãozinha pequena no fígado. Detalhe: o fígado é o único órgão que se regenera no corpo humano. Não quebrou um osso. Irmão, dá para entender? A terra era macia, irmãos, era campo de chão batido e grão em cima. Ele estava
ele veja. E naquela hora, Eliseu, ele teve a visão que Elias estava vendo. Havia cavalos e carros de fogo numa altura mais elevada do que os cavaleiros da Síria. E esses eram um exército dos céus que estava ali. E o Senhor deu vitória a Israel naquele dia, por causa que havia alguém que tinha os olhos bons. Os olhos bons, irmãos, aqui que Jesus está dizendo é a visão de Deus. E para você ter visão de Deus, não é pelo entendimento carnal. Gease aqui era um bom guri. Certamente os olhos físicos dele eram muito bons. Ele viu tudo o que estava cercado em Samaria. Era um menino que estava perto de um profeta. Era crente. Servia a Deus. Mas ele ainda estava olhando com os olhos humanos. Por isso ele só teve a visão terrena. Mas quando o profeta ora por ele, os olhos espirituais, a visão espiritual veio para Gease. E ele pôde contemplar aquilo maravilhoso que estava acontecendo. Nessa noite, irmão e irmã, eu não sei como é que está a situação e o teu pensamento em relação a você mesmo, a sua casa, a sua família, a projetos que quem sabe estejam engavetados. Eu não sei como é que está você olhando. Se você está olhando com os olhos naturais, com o entendimento natural, irmãos, começa a pedir para Jesus nessa noite: Senhor, eu quero sair da igreja nessa noite, eu quero sair olhando com os olhos espirituais. Eu quero ter bons olhos para ver as coisas. Para que quando tiver uma coisa ruim acontecendo com alguém, ao invés de eu ficar dizendo que aquela pessoa já está morrendo, não vai vencer, aquela pessoa é um fracasso, eu comecei a olhar o outro lado da moeda, pelos olhos espirituais, e eu comecei a dizer: em nome de Jesus vai ter mudança, em nome de Jesus vai ter transformação, em nome de Jesus eu já vi milagre, eu vou ver milagre de novo. Não seja mais uma voz de derrota, seja mais uma voz de vitória. Mas comece a olhar pelos olhos da fé. Tenha os olhos bons, que Jesus está dizendo. E os olhos bons é olhar com o olhar de Deus, irmãos. É olhar as coisas com o olhar de Deus, não com a nossa percepção humana. Porque Jesus é lindo e Ele quer entregar poder a ti nesta noite, para que você possa viver pela fé. Irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o meu justo viverá pela fé. Sabe por quê? Se você ligar os noticiários hoje, no dia de hoje, aqui no Brasil, você vê uma bagunça. Você vê fracassos e mais fracassos. Notícias de derrotas e de pioras. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o remanescente de Deus aqui na terra vai ser sustentado por Ele. Por isso que a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Não importa se é aqui no Brasil, se é fora do Brasil, aonde nós estiver, mas se os nossos olhos estiver olhando com o olhar de Deus, será diferente, ainda que seja a nossa volta. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Se os nossos olhos forem bons, irmãos, a nossa capacidade de pensar é iluminada. A nossa capacidade de falar é iluminada. De perceber as coisas. Todo mundo está chorando, mas eu não estou chorando porque eu sei que Deus vai dar vitória aí. A minha percepção é diferente. Eu me lembro